amores, tudo bom? Que bom! Um bom dia bem especial para vocês, tá certo? Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo bem especiais para vocês. Que vocês vão para um lugar calmo, arejado, silencioso e bem ventilado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, certo? Junto com vocês, levo o estojo de vocês, que é o material escolar e o material didático. Material escolar contendo lápis, borracha, apontador, todo o material que você for utilizar naquela aula. E o livro didático que nós vamos trabalhar hoje é o de história, certo? Peguem lá o livro de vocês de história, abram aí na página 125, nós vamos ir acompanhá-la junto com a tia. Nós vamos falar um pouco sobre as expedições vindo aqui para o nosso Brasil, para a nossa descoberta. Essas expedições, elas vieram explorar, de Portugal, vieram as expedições explorar a nossa riqueza. Vamos lá. No ano de 1500, a chegada da expedição do navegador português Pedro Álvares Cabral, que foi ele que veio para o Brasil, foi ele que veio e descobriu. Aliás, ele não descobriu, ele conquistou as nossas terras. Marcou oficialmente a colonização das terras brasileiras pela coroa portuguesa. Então, em 1500, ele marcou aqui no Brasil que ele conquistou o nosso país. Ele lutou antes e conquistou. Em 1500 foi quando ele colocou a bandeira da coroa portuguesa aqui no Brasil e conquistou nossas terras. A primeira impressão que temos é que já naquele mesmo ano os portugueses começaram a explorar e lucrar muito com as riquezas a serem exploradas em nossa terra. Mas as coisas não aconteceram dessa forma tão simples. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui, já tinha moradores, não já? Já tinha gente que ocupava nossas terras, que eram os índios. Antes de alcançar o Brasil, os portugueses vinham há muito tempo buscando uma rota para chegar às Índias. O porquê que ele descobriu essa terra e chamou essa terra de ilha? Porque eles não vinham para o Brasil. Eles estavam querendo uma rota para chegar às Índias, só que eles perderam essa rota. Eles se perderam no caminho e avistaram uma terra e achavam que tinham chegado nas Índias. Essa rota era feita através da navegação de boa parte do litoral africano, até que as embarcações alcançassem os mares do Oriente. Depois de várias viagens feitas durante o século XV, os portugueses conquistaram essa rota e com isso esperavam lucrar com os tecidos, temperos e outra mercadoria encontrada no Oriente. Então, os tipos de mercadoria que eles vendiam, que eles pegavam, não era a mercadoria que eles encontraram aqui, não era as riquezas que eles encontraram aqui. Era tecidos, era tempero, era mercadorias que eles pegavam no mundo oriental. A primeira expedição do Brasil ocorreu em 1501. O oficial português chegou ao Brasil com o objetivo de explorar a recém-terra descoberta, a recém-costa brasileira descoberta. Então, qual era o objetivo dessa primeira expedição? Era explorar as terras e conhecer as riquezas que tinha, descobrir quais eram as riquezas que tinham aqui. E essa primeira expedição, ela foi comandada por Gaspar de Lemos, que estava acompanhado pela navegação de Homero Vespúcio. Nessa expedição, também foram nomeados os acidentes geográficos e elaborado um mapa do litoral brasileiro. Então, foi nas expedições a primeira expedição, que foi comandada por Gaspar de Lemos, que começou a dar nome aos acidentes geográficos. Em 1503, outra expedição passou pelo Brasil, onde estava sob o comando de Gonçalves Coelho, e foi a primeira a levar carregamento do pau-brasil para o Portugal. Então, na expedição de Gaspar de Lemos, o que foi que ocorreu lá? Os acidentes geográficos começaram a receber nomes e ele começou a explorar as riquezas. Já Gonçalo Coelho, ele começou a levar. Gaspar de Lemos começou a descobrir que aqui no Brasil existia uma madeira muito rica, que era o pau-brasil. Então, ele começou a explorar
as riquezas daqui. Quando Gonçalves Coelho chegou, ele começou a levar a primeira riqueza que foi descoberta para Portugal, para começar a ser comercializada. Nessa época, notava-se a presença de contrabandistas franceses do litoral brasileiro, que realizavam o contrabando do pau-brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se achavam donos das terras. Então, eles começavam a explorar as riquezas e levar para fora. Só que os franceses, eles roubavam essa riqueza. Portugal era dono que ele tinha, ele se achava o dono das terras. Então, os franceses eles começaram a pegar essas riquezas, a contrabandear, a levar o pau-brasil de forma ilegal. O rei da França, Francisco I, apoiava a ação desses contrabandistas. Lógico que ele apoiava, porque eles estavam levando uma madeira, porque eles compravam de Portugal e aí ele não ia ter mais comprar. Eles iam começar a vender, ia começar a lucrar da mesma forma que Portugal estava fazendo. A não aceitação da determinação do Tratado de Tordesilhas. Você lembra que o Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre Portugal e a Espanha. Vocês lembram, né? Que foi um acordo feito por eles dois. Só que Portugal, ele quebrou esse acordo, certo? Então, os franceses, ele não aceitavam as determinações feitas nesse acordo do Tratado de Tordesilhas. Por esse motivo, Portugal se viu na obrigação de enviar expedições militares para o Brasil. A partir daí que os franceses começaram a contrabandear o pau-brasil, a madeira pau-brasil, para ele de forma ilegal, os portugueses fizeram o quê? Mandaram embarcações para o Brasil com militares. Tais expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques, que conseguiu deter vários navios franceses e espanhóis que tentavam invadir as terras portuguesas. Então, a expedição de Cristóvão Jacques, o que é que ela fez? Ela trouxe os militares e esses militares conseguiram pegar vários navios, tanto franceses como os espanhóis, que tentavam invadir as terras daqui para levar nossas riquezas. Tá aí mostrando para vocês, a tia botou uma forma de desenho representando a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Existiam as expedições exploradoras. As expedições exploradoras, comandadas por Gaspar de Lemos, em 1501, explorou grande parte do nosso litoral brasileiro. Deu o nome dos principais acidentes geográficos. Lembra que a tia disse que foi Gaspar de Lemos, na expedição exploradora, que ele deu os nomes dos acidentes geográficos, que foi o Cabo de São Roque, e ele deu o nome desses acidentes, ele colocou o nome de santos, certo? São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos, Cabo de São Tomé, e constatou a presença da floresta do pau-brasil em nosso litoral. Foi na expedição de Gaspar de Lemos que ele explorou, ele viu que aqui no Brasil tinha uma riqueza, uma floresta imensa e muito rica de pau-brasil. A expedição comandada por Gonçalves Coelho, em 1503, organizava em função de contrato entre o rei de Portugal e um grupo de comerciantes. Já o Gonçalves Coelho, ele era uma espécie de... Ele tinha uma função de levar para o rei de Portugal e o rei de Portugal, ele tinha a função de comercializar com outros países os interessados na exploração do pau-brasil, o que tinha interesse na exploração do pau-brasil aqui. Ele fazia a negociação com os outros comerciantes. Dentre os comerciantes, destacava-se o Fernão de Noronha. Nessa expedição, descobriu-se a ilha de Fernando de Noronha. Por que essa ilha se chamou Fernando de Noronha? Porque o comerciante que mais adquiria o pau-brasil chamava Fernão de Noronha. E ele avistou uma ilha, e essa ilha recebeu o nome dele. A expedição exploradora tinha o objetivo de mapear o Brasil em busca das riquezas. Então, a expedição exploradora, o principal objetivo dela era mapear as riquezas que tinha aqui no Brasil. Existia também a expedição guarda-costa. O que é a expedição guarda-costa?
Em 1516 a 1520, a expedição guarda-costa, também chamada de expedições policiadoras, certo? Durante o século XVI, os franceses e portugueses tiveram vários confrontos, eles tiveram várias disputas, vários conflitos, várias brigas para disputar o comércio do pau-brasil, madeira cobiçada pela indústria têxtil europeia. Então, como Portugal ele tinha as terras, ele tinha a madeira, ele tinha quem trabalhasse para ele, que na época quem fazia as explorações eram os índios, em troca, vocês lembram que eu falei que os índios trabalhavam em troca de escambo, os portugueses davam aquela mercadoria que os índios não conheciam, trocavam espelho pelo pau-brasil, trocavam coisas que os índios não tinham costume de ter, roupas, especiarias, por o trabalho, até que passou a ser um trabalho escravo, certo? Só que os índios lutavam porque eles eram acostumados a viver livre. Então, essas disputas, essa madeira do pau-brasil, ela era muito disputada lá fora, pelas indústrias têxtil. Então, os franceses queriam também disputar o lucro. Só que os portugueses, eles tiveram muito confronto, eles disputavam muito, eles brigavam muito. Existia naquela época muitas guerras. Para conter o intenso contrabando francês do pau-brasil, foram organizadas expedições guarda-costas, certo? Essas expedições foram comandadas por Cristóvão Jacques, que lembra que eu disse para você que Cristóvão Jacques, ele veio com as expedições, ele veio que são militares, que veio, e ele tinha a missão de pegar essas outras embarcações e não deixar levar a nossa madeira, não roubarem, né? Ele tinha a função de prender e dar busca para que as outras expedições da França e a Espanha não conseguissem contrabandear a nossa madeira. E tinha um caráter basicamente militar, pois sua missão era aprisionar os navios franceses que sem pagar tributos, a coroa portuguesa retirava enorme quantidade para o Brasil do litoral. Qual era a função dessa expedição? Qual era a função da expedição guarda-costa do Cristóvão Jacques? Era aprisionar os navios franceses e espanhóis que queriam levar para fora o pau-brasil sem pagar os tributos, que hoje nós chamamos de imposto, à coroa portuguesa. O resultado alcançado por essa expedição foi pouco significativa. A grande extensão da costa brasileira tornava impossível os policiais militares, os militares, a impedir o tráfico por contrabandista. Por quê? Porque a nossa costa litorânea ela é muito extensa. E ele não tinha como estar, e os seus soldados, estar na costa inteira. Então, onde ele poderia aprisionar, ele aprisionava, certo? Expedições colonizadoras foram feitas pelo Martim Afonso de Souza. As expedições colonizadoras, os portugueses encontravam muita dificuldade para defender o litoral do Brasil. Com receio de perder a posse da terra, eles concluíram que seriam necessários trazer pessoas permanecendo aqui. Então, nas expedições colonizadoras, eles trouxeram as pessoas e as pessoas fixaram aqui, certo? Elas fixaram aqui. Permanecendo aqui, dificultando a entrada de estrangeiro. Então, nas expedições colonizadoras, o que é que os portugueses queriam? Não, eu vou levar uma rota, umas expedições, os soldados eles vão ficar lá para impedir o tráfico e a entrada de estrangeiro aqui no Brasil. No ano de 1530, chegou a expedição colonizadora chefiada por Afonso de Souza, com o objetivo de... Qual era o objetivo que Afonso de Souza, em 1530, queria, quando ele chegou aqui? Expulsar os estrangeiros. Expulsar quem eram esses estrangeiros, tia? Eram os espanhóis e os franceses, que queriam levar nossa riqueza para fora. A procurar ouro e outras riquezas. Qual era a riqueza que eles tinham encontrado? A primeira riqueza deles era o pau-brasil. Só que os portugueses queriam encontrar outras riquezas, que era o ouro, a cana-de-açúcar, que foi plantada, foi encontrada aqui, o café. Então, foram outras riquezas que Afonso de Souza tinha o objetivo dele, era procurar o ouro e outras riquezas que tinha aqui no nosso Brasil.
a fundar povoados para garantir a defesa do litoral. Então, ele tinha objetivos de expulsar os estrangeiros, expulsar os franceses e os espanhóis da nossa terra. Ele tinha o objetivo de procurar ouro e outras riquezas que aqui tinha e tem. E ele também tinha que fundar um povoado, ele tinha que formar uma colônia aqui para garantir a defesa do litoral. Essa expedição trazia sementes, instrumentos de trabalhos, animais domésticos e muitas pessoas que deveriam construir suas casas, fazer plantações, explorar riquezas, abrir estradas e aqui ficar morando. Então, com Afonso de Souza, o que foi que ocorreu? O Martim Afonso de Souza. Ele tinha essa função, né? E junto com ele trouxe a semente do café, que teve a plantação de café. Ele trouxe a cana-de-açúcar, que teve a plantação riquíssima dos canaviais. E, junto com ele, começou as construções. Elas começaram a plantar e foram explorando as novas riquezas, que encontraram o ouro, né? E aí foi a nossa segunda riqueza que foi encontrada no Brasil. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil. Então, em 1532 foi fundada a primeira vila, a primeira cidade feita no Brasil recebeu o nome de Vila São Vicente, no litoral atual do estado de São Paulo. Por que foi chamado de Vila São Vicente? Porque eles utilizavam muito o nome de santos, certo? Para nomear as suas conquistas. Então, ele fundou a primeira vila, que recebeu o nome de Vila São Vicente, que hoje essa vila é chamada, que era lá no litoral, que hoje é o atual estado de São Paulo. Antigamente era a Vila de São Vicente. Hoje, na nossa década, hoje, no nosso presente, é o estado de São Paulo. Foram construídas algumas casas, cadeias, igrejas. Os homens que ali ficaram receberam terras e sementes para cultivar, instrumentos agrícolas e animais domésticos para criar. Então, as pessoas que ficaram aqui no Brasil e eles começaram a construir suas terras, eles adquiriram sementes que plantaram café, tiveram as plantações de café e a da cana-de-açúcar. Eles receberam instrumentos agrícolas para trabalhar com esse plantio e receberam alguns animais domésticos para poder criar e se alimentarem. Logo deram início ao cultivo da cana-de-açúcar, a construção de um engenho para a produção de açúcar. A lavoura açucareira se desenvolveu bastante, por isso a Vila de São Vicente prosperou. Estava iniciando a colonização do Brasil. A partir daí, quando Martim Afonso de Souza ele chegou no Brasil e começou a botar os seus objetivos, o que ele queria em prática, aí a produção de açúcar começou a prosperar. E começou a criar esses engenhos que foi por muito e muito tempo, certo? Ao regressar a Portugal, quando Martim Afonso de Souza voltou a Portugal, Martim Afonso aconselhou o rei a colonizar toda a terra, pois outros povos tinham interesse em nela e estabilizar para procurar riqueza. Então, quando Martim Afonso de Souza ele construiu a sua vila, ele deixou aqui e deixou as plantações, os moradores aqui na sua vila. Quando ele retornou para Portugal, ele aconselhou o rei a tomar conta de toda a terra. Por quê? Porque os espanhóis e os franceses já estavam de olho nessa nova riqueza que estava tendo aqui, nessa nova produção. Então, eles queriam, tanto tinha interesse em estabilizar aqui, ficar aqui, como tinha interesse de procurar outras riquezas. A tia botou um exercíciozinho aqui para vocês, para que vocês fixem mais no conteúdo, certo? Foram 6 questõezinhas que a tia botou. Vocês vão copiar essas questões no caderno e vão responder e vão mostrar para a tia. Primeira questão foi: por que Portugal não se interessou de imediato pelo Brasil? Por que Portugal ele não quis ficar logo no Brasil? Não se interessou de imediatamente pelo Brasil? Quem comandou a expedição de 1501? Quem foi o primeiro que entrou no Brasil para fazer a sua expedição? Foi Martim Afonso de Souza? Foi Gonçalo? Ou foi Gaspar Lemos?
Que produtos brasileiros começou a despertar os interesses de outros exploradores? Qual foi o produto que começou, que outros países, que os franceses e os espanhóis se interessassem pelo nosso Brasil? Foi a cana-de-açúcar? Foi o pau-brasil? Ou foi o ouro? Quem fundou a Vila de São Vicente? Foi Gaspar de Lemos? Ou foi Martim Afonso de Souza? Quais foram os objetivos das expedições colonizadoras? Qual era o objetivo dessa expedição? Qual é o objetivo do Martim Afonso de Souza? Quais foram os principais feitos na expedição que o Martim Afonso de Souza trouxe para o Brasil? Quais foram as principais coisas feitas nessa época? Então, eu quero que vocês respondam. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as expedições, certo? Querendo rever essa aula, é só acessar nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Está na nossa plataforma digital, está na nossa agenda digital. Então, está no livro de vocês, na página 125, certo? A 127. Tem atividade também no livro de vocês, da 128 a 131, certo? Vocês façam a atividade de vocês da 138, da 128 a 131, tá lá a atividade de vocês. No livro de vocês também tem esse mesmo conteúdo que vocês acompanharam aqui comigo. Então, um grande beijo, um abraço bem forte. Até a próxima aula. Façam a atividade. Querendo novamente rever essa aula, é só acessar nosso site, é só ir na nossa plataforma digital, dá uma lida no livro e façam a atividade de vocês, tá certo? Tchau, meus amores. Até a próxima aula.